Olá, boa noite. Eu sou Adebal Ferreira Silva, brasileiro, casado, licenciado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com mestrado em Direito e Cidadania também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje estou aposentado. Estou dizendo isso porque é preciso vocês saberem com quem estão conversando, né? Eu não sou, nem pretendo de maneira alguma ser um influencer. Eu faço esses vídeos para falar das experiências que eu venho tendo no dia a dia e como é que eu atravesso certas situações. Passei dias agora numa situação, no episódio recidivo maníaco depressivo. O que é isso? Você começa, a sua mente ela começa a pensar coisas, começa a lhe bombardear e é preciso você estar muito preparado para atravessar isso sem se entupir de remédio e sem entrar nesse comportamento que a sociedade impõe. Então eu tenho um laudo médico aqui com 11 páginas. Esse laudo foi emitido por um perito federal, independente. Ele disse nessas 11 páginas que eu sou uma pessoa que tenho transtorno esquizoafetivo. Eu sou bipolar e tenho esquizofrenia paranoica, você veja. E aí, é possível viver, porque a doença mental ela é uma doença igual às outras, só que as outras são físicas. Tem um tipo de tratamento reparadouro. Você tem um problema na pele, você aplica. Você tem um problema na visão, você troca até a córnea, né? Você troca o que você quiser. A retina, você troca o que você precisar, aliás. Aí dentro troca, cabelo, tudo troca, mas o chip da cabeça não. Eu aprendi isso, comecei a aprender isso com uma pessoa que eu tenho um maior apreço, chama Salomão Gugel. Eu comecei a ter um delírio que meu carro ia cair da parede do Itens, quando eu ia para o sindicato de São João do Sabugi. Diga aí. Começava a me sentir mal dentro do carro. Quando eu falei com ele, disse, Debal, você já viu algum carro cair dali? Eu disse, não. Veja como foi interessante a abordagem que ele fez, não cai. O que é que você vai fazer? Aí, quando você chegar lá, que começar a sentir, antes de passar na parede, você saia, respire fundo, faça algum exercício assim, alguma coisa, você atravessa. Eu consegui atravessar. E aprendi, primeiro, que respirar fundo é muito importante, porque às vezes nosso cérebro falta oxigênio. Eu não sou médico, não, eu sou estudante de psicologia, estou no quarto período e estudo não para ser psicólogo, mas para aprender meus problemas, para encontrar minhas soluções. Então, por que eu estou dizendo isso? Veja como são as coisas. A sociedade é quem adoece a gente. Eu decidi não ter carro. Eu tinha um carro quando eu precisava de um carro, que eu era advogado, ia para os fóruns e agarrava muito pesado no carro. Mas você pode não perceber, mas dirigir é um trabalho muito pesado, cansativo, você tem que estar ligado, você tem que passar, sabe? Dirigir não é fácil, é cansativo, é mecânico. Eu nunca gostei. Então, quando eu me aposentei, eu disse eu não preciso mais ir para um fórum, aí eu vendi o carro. Isso me levou a caminhar a pé, andar a pé. Às vezes eu ando de Uber, como estou lá em Natal, Ana Paula Pedlis, eu não tenho esse aplicativo. Mas eu aprendi isso com um médico em Veracruz. Eu cheguei lá com. Eu tinha 94 quilos, gente. Eu tava de um jeito, né? E aí eu perguntei ele o que é que fazia para eu não ser sedentário. Ele disse: é só você andar a pé, 4.000 passos por dia. Diga aí. Os exércitos fazem isso, estão fazendo esse negócio. Você basta andar, não precisa botar tênis, fazer aquele negócio, sabe? Não. E eu comecei a andar a pé, melhorei muito. Estou aqui, ó. Eu comecei a andar a pé, é só andar a pé, não precisa você fazer altas caminhadas. O dia todo você dá mais que 4.000 passos. Então eu resolvi. Eu tinha um problema de pressão alta e de diabetes tipo 2 que eu consegui esse problema de diabetes tipo 2 com um remédio chamado olanzapina. É terrível. Quem tomar, tem cuidado. Converse com o médico, porque eu parei de tomar. E eu comecei a comer folhas verdes. 3 folhas eu como todos os dias. É salsinha, espinafre e couve. Eu corto, ou eu faço um suco, eu boto na salada, mas de comer isso diariamente, isso tem tudo que você precisar. Isso tem ferro, tem alumínio, tem tudo que você precisar. Uma coisa natural, não preciso de um comprimido. Porque eu fiz um curso para aprender a cozinhar. Faz muito tempo que eu faço minha comida. Eu parei de beber, porque o bebê não estava me ofendendo ainda, mas iria ofender com certeza. Eu era alcoólatra, não sabia. Nunca sabe. Eu me tratei no CAPS, eu disse hoje a Marcelino quando eu vim de casa. Eu me tratei lá no mesmo canto que a companheira dele se tratou, no CAPS AD, Leste 3, Natal, fantástico. Então, gente, eu estou dizendo isso aqui não é para influenciar ninguém, não, que eu não quero, não.
Eu estou só dizendo que é possível você viver. Agora você tem que aprender uma coisa que eu estava vendo aqui no Sem Censura, que eu assisto sempre. A nossa mente é o nosso HD, é o nosso IA, só que eu chamo de IH, inteligência humana. É o algoritmo mais forte que a gente tem, tá na cabeça da gente, entende? Então, se a gente aprender a estar sempre alerta, como eu criei esse método sempre alerta, você começa a se desfazer de certas coisas. Por exemplo, eu estudei tanatologia, que é o conhecimento humano que fala tudo sobre a morte. Não tem que me escapar da morte. Essa coisa de buscar Eu não preciso viver mais do que o necessário. Porque a morte, para mim, não é um fim, é uma travessia. Tudo é travessia, não tem, sabe? Eu nasci, fui gerado de um ato de amor entre meu pai e minha mãe, que eles se gostavam realmente. E aqui estou eu, procurando agora ter amor por mim. E sabe quando foi que eu descobri isso? No dia que esse laudo do médico disse que eu sou uma pessoa com transtorno mental. Aí eu caí na real, porque eu sou legalmente, eu sou interditado civilmente. Marilu é quem é minha curadora. Então eu estou dizendo isso a vocês porque não tem como viver bem nessa correria do dia a dia, não. Fazendo o que todo mundo faz. Esse cara é advogado, não tem nenhum carro, quer dizer, eu não preciso de um carro. Eu aprendi isso com Gilberto Costa, lá de Caricó. Gilberto não tinha carro, ia trabalhar em jardim de ônibus, sabe? E vive muito bem. Então, gente, eu estou dizendo isso aqui, não quero ser mais do que ninguém, eu sempre digo isso, porque cada vez que eu estudo, eu aprendo que tenho que estudar mais. Agora eu estudo e leio todos os dias para não ficar dizendo eu acho. Eu estava vendo aqui as postagens que a gente vê, por exemplo, aí alguém bota a extrema-direita, esses pastores, olha, nós estamos na democracia, a extrema-direita existe no mundo todo, e onde ela está, é uma característica da pessoa que é da extrema-direita não gostar de se aprofundar, de criar mitos. Então eu não vou, não adianta eu debater, perder meu tempo nas redes sociais discutindo com essas pessoas. Nós estamos na democracia, então eu estudei para ser pastor, desisti com 2 anos. Então, nada demais você ser pastor. Eu estava vendo agora Pondé dizendo: se você estuda religião para ser um religioso, para entender do ponto de vista cultural, do conhecimento, dos saberes, da ancestralidade é uma coisa, mas se você estuda também para ser um pregador, não tem nenhum problema. E outra coisa, as pessoas dão os seus dízimos de livre e espontânea vontade. Eu não estou preocupado com esse pastor, aquele padre. Não, eu estou numa democracia. Eu comecei a viver bem quando eu deixei de me preocupar com isso, acredito. Preocupado, eu não vou mudar ninguém. A gente só muda quando quer. No dia que eu decidi parar de beber, eu parei. Comecei a parar naquele dia. Porque não adianta, ai, para, tá dizendo aí tão hoje. Eu digo, então, quanto mais a pessoa reprime a gente, mais a cabeça da gente manda fazer. Ele correndo, é um grande amigo nosso aqui de Parelha, todo mundo sabe, um excelente músico. Então, gente, as minhas conversas são essas. Eu não preciso dar uma palestra. E alguém, às vezes, algumas pessoas se preocupam assim, toda bolsa o pessoal tem 3.600 seguidores. Eu não estou preocupado com seguidores, sabe? Eu fico satisfeito quando alguém. Eu tenho seguidor em Fortaleza, tenho seguidor em Vera Cruz, tenho seguidor em Jaboatão, tenho seguidor no Nordeste todo. E essas pessoas, elas interagem comigo. A gente percebe que ela olha o que você posta porque está sendo útil para elas. Eu não olho nada que me seja útil. Para quê? Então não perco tempo com futilidade. Tem umas piadas tão rodadas já na internet, mas eu vou fazer o quê, né? Então eu decidi me libertar desses estigmas sociais quando eu descobri um Salomão. Ele disse a mim: quando ele tiver um pensamento ruim, mórbido, sórdido, coisa ruim, você respire fundo. E o que estiver fazendo, você pare, senão ele se instala em você. Então, eu vou fazer trabalho manual. Eu tenho aqui uma carpintariazinha, uma marcenariazinha caseira. Vou fazer trabalhos manuais. Eu vou ler. Vou fazer outra coisa e esse pensamento ele sai. Porque se você deixar, ele se instala. Então, não tem como você ser feliz se você não controlar a sua mente. Eu vejo aqui no grupo da Cobra, o grupo é fantástico, é uma terapia boa. E as pessoas, fulano, não sei o que, de repente o administrador começou a usar, porque tem uma regra que diz que não pode fazer isso. Se começar a fazer, o administrador tem todo o direito de sair bloqueando. Porque a ética, ela está em todos os lugares, ela está na minha casa, na rua, ela está onde eu vou comprar. Fui agora fazer umas compras ali em Marcílio, tem uma ética ao chegar lá. Existe uma ordem de chegada, existe todo um respeito que a gente tem que ter.
sabe? As pessoas não gostam, aí eu vejo as pessoas agressivas, e eu descobri uma coisa agora minha, foi eu que descobri, racismo genealógico. É quando você acha que a sua família, Ferreira, Dantas, o que for, Oliveira, Macedo, Azevedo, é melhor do que a dos outros. Aí você começa a falar das origens. Ora, nossas origens aqui foram muito ruins, segundo as histórias das pessoas que vieram para aqui, os colonizadores. Todo colonizador é ruim, não é bom. As histórias que tem dos estupros, das agressões, do racismo, né? Então eu não faço, eu não preciso combater ninguém porque eu não sou do sistema que reprime as coisas, não. Agora, por exemplo, se um pastor, seja ele quem for, começa a pregar ódio, isso quem tem que resolver é o sistema. Eu fui agredido aqui pela uma forma, eu vi que estava para resolver ser um conflito. Eu processar, não sei o quê. Não, eu passei 30 anos fazendo processo, é muito chato você, todo mundo querer fazer um processo, sabe? Não é bom não. Até eu brinco, eu digo, o senhor está com problema? Eu disse, estou não, porque quando eu estou com problema, eu procuro um professor de matemática. E agora com esse ChatGPT, esse negócio, nem assim, você bota qualquer situação lá, ele resolve para você e explica mais. Então a internet foi uma coisa que democratizou o conhecimento. As pessoas podem falar o que elas quiserem. Se ela falar demais, aí ela responde pelo excesso. Não tem, sabe, essa coisa de achar que. Mas a extrema-direita será sempre a extrema-direita, a extrema-esquerda, o centro será sempre o centro-direita. Eu não estou preocupado com isso. Nós vamos chegar no ano de eleição, chegamos. A partir de abril, os partidos começam a se organizar. Então, eu estou num partido. Aí eu vou para este fórum político. Eu não sou candidato, eu sempre fui dos bastidores. Trabalhei com a governadora há 10 anos, mas nos bastidores. Trabalhei na FETARNE, trabalhei no SINTE, sempre nos bastidores. Eu me sinto melhor assim, entendem? Então, eu estou conversando com vocês. Hoje eu passei um pouco do limite, mas eu estou bem. Quando eu tenho um episódio assim, recidivo, demorado, eu não me angustio, não, por quê? Porque sou eu que tenho que resolver. E aí eu aprendi isso com um cidadão na UNP, numa aula, um pós-doutor bom. Ele disse, olha, só quem cura você é você mesmo. Remédio, tudo bem, você está numa situação extrema, aí tudo bem. Mas só quem cura a gente é a gente mesmo. E aí, o que é que eu fiz, gente? Eu adotei um sistema sempre alerta com relação às pessoas também. Quando uma pessoa começa a me incomodar, eu não entro em conflito com ela. Eu faço uma coisa que minha mãe me ensinou, Dona Raimunda. E só tive que ano primário. Meu filho, quando não der certo, se afaste. Eu aprendi isso desde pequeno. Nunca entrou num licabe. Então, se eu estou no ambiente que não está dando, eu saio. Não preciso criar um conflito. E a pessoa diz assim, eu tenho meus direitos e obrigações também. A Adelange me mostrava uma vez que eu estava uma situação onde eu banquei e a pessoa quis invadir, eu disse, não, amiga, eu estou numa democracia, sim, mas democracia tem direitos e deveres, tem inclusões e exclusões, quando está ruim, bota para fora. E ele não esquece essas coisas, é uma pessoa fantástica. Eu quero só falar que eu fui para o encontro o sétimo encontro dos poetas do Seridó e foi magnífico, porque eu conheci poetas de outros estados, conheci Isabelle, lá de São José do Egito, uma pessoa do preparo, eu estava com Caio Padilha, cara, um artista, não é só artista, o cara tem conteúdo. Rodrigo Bico, companheira dele, sabe? Aí eu estive com poetas de outras vertentes. Aí vem Cacá de Cirilo, que tem um trabalho cultural fantástico em Carnaúba, né? Wagner Cortez. E aí você começa a ver, aí Constância Show, cara, que bom, né? Hércules França, um menino novo que está surgindo aí, um potencial muito grande. E aí Daniel, no auge de sua dignidade, ele leva a gente para casa dele para comer o quê? Caldo de costela com cuscuz, coisa boa, cara. Entendeu? Então foi bom participar deste evento porque eu aprendi, eu fiz novos conhecimentos. Eu vou a São José do Egito num dia de feira. E aí eu vou procurar a Isabela lá, porque ela é uma referência cultural, ela tem conteúdo, e eu quero negócio com essas pessoas com que eu aprenda. O meu conteúdo eu transmito aqui, não precisa eu ter 10 mil seguidores, mas se eu um dia bombar aqui e o negócio der 1 milhão para começar a dar dinheiro, eu não vou incorporar o meu patrimônio, não. Tenho certeza disso, porque eu vivo com o que me basta. Então eu tenho vários projetos aqui na Copa, um grupo de teatro que vive sem nenhum apoio, tem um time de futebol, tem um grupo de idosos, tem tanta coisa aqui que a gente pode financiar. Então se eu bombar um dia na internet, eu vou prestar contas, pagar os impostos direitinho, sabe? E vou fazer isso, eu não vou incorporar, eu não estou precisando enricar, não, porque eu já sou rico. Eu sou rico de conteúdo, que é o mais importante. Então você que está me ouvindo, aprenda a fazer uma coisa que eu faço todos os dias, reflexione. O que eu estou fazendo está dando certo? Por que danada que eu estou arranjando tanto intrigado? Vai olhar que você está dizendo coisa que não deve.
Eu estava dizendo aí então, hoje das personalidades. A personalidade intrusiva ela é incrível. Você quer entrar onde não é para entrar. Eu posso dar uma opinião? Não. Eu vou dar uma opinião para que essa pessoa não pediu, né? Entendem? Então eu sou uma pessoa que me desprovi de raiva, aprendi isso com minha companheira. Fazer 41 anos que a gente está junto, a gente começou a se juntar afetivamente. De São Sebastião, coisa boa, referência boa, né? Eu não sou católico, mas tenho nada contra. Eu não sou um religioso de templo, mas eu sou um religioso de espírito, de formação. Eu aprendo com os ensinamentos da Bíblia. Tem muita coisa importante. Um cara disse 900 anos antes de Cristo, todos os rios correm para o mar e o mar nunca se enche. Vê que sabedoria, né? E ele não tinha aparelhos que a gente tem hoje para olhar. Ele disse uma coisa lógica. Hoje eu estou gostando da conversa, a conversa está boa, eu estou satisfeito, dá para ver que eu estou satisfeito, né? Então as nossas conversas aqui serão sempre assim. Eu não quero doutrinar ninguém. Influencer, todo esse povo é complicado, né? Daí aqui lá está sendo preso, tá? Eu tenho certeza que se eu ganhar dinheiro na internet, eu não vou ficar com um centavo desse, não. Eu não preciso, eu tenho meu dinheiro. É pouco, mas é o que me basta. Porque quando a gente tem dinheiro demais, faz besteira, fica besta. Então, se eu ganhar dinheiro na internet, eu vou bancar as coisas daqui. Um grupo de teatro, um time de futebol, uma escolinha de futebol, os idosos, um projeto dele muito bom que tem também. A pessoa me disse hoje que, a pessoa que da Cova me disse hoje que ontem lá em Paris a festa não foi boa, mas o grupo de idosos foi. Onde os idosos vão, foi uma das coisas boas que Geraldo Melo fez, criar esses espaços para idosos. Geraldo Melo fez três coisas que eu achei que a única coisa que ele fez fora atrasar pagamento foi a barra de Boqueirão, a duplicação da ponte de Igapó e a criação desse espaço de idosos, pelo tempo dele. Eu gosto muito de observar essas coisas. Então, minha gente, está aqui, já vou com 16 minutos e eu estou conversando com você, eu não me arvoro. E se você precisar de alguma palestra, de alguma conversa, eu faço, eu não cobro nada não. Eu faço por aqui e faço presencial também, entende? É só você dizer o que é que precisa eu esclarecer as pessoas com o conhecimento que eu tenho. É isso aí eu tenho. Modéstia à parte eu tenho, porque eu leio. Ler é muito bom. Eu estava lendo aqui um livro do Eja. Eu tenho um livro aqui de tudo. Aí ele falando da escrita no primórdio. As pessoas têm um preconceito, Eja. Eu me lembro de Daé Carnaúba que um dia aqui numa peça na rua, ele disse assim, eita, minha filha agora vai passar. Ela entrou no EJA. E aí o personagem disse, o que é EJA? Ele disse, é o jeito da provar. Entendeu? Então eu vejo as pessoas tomando posições e comprando brigas. Eu não estou preocupado com o que o Malafaia está dizendo, porque existe um sistema. Se Bolsonaro fez isso, fez aquilo, existe um sistema próprio que está se defendendo. Eu fico satisfeito quando ganha um prêmio como o baiano e o pernambucano ganharam. Aí nós tivemos 4 anos ruins, onde o governo não priorizou isso. O governo prioriza o que eles querem. Garibaldi priorizou a água, Zé Agripino priorizava a estrada. O fato de não estar priorizando a coisa mais humana, e as pessoas não estão entendendo. Você tem que deixar a obra, tem que deixar um concreto por ver. Entendem? Então as minhas conversas serão sempre assim, eu não tenho nenhuma pretensão. Por isso que eu não abro aqui para debate. Eu passei 30 anos debatendo um debate bom. Em teses, eu não podia chegar lá dizendo, doutor juiz, é porque eu acho, não. Eu disse, doutor, tem uma teoria, tem uma tese que o Supremo decidiu assim, no voto tal, o juiz tal, o desembargador tal. E aí eu tinha o dever de convencer o juiz, e foi por isso que eu fiquei fascinado pelo direito. O direito é racionário, ainda está na lógica, na razão lá atrás. Mas é o que dá sustentabilidade na cidadania. Não existe direito sem um processo, por isso que eu preciso de advogado. Eu poderia ter sido juiz, outra coisa, mas não, fui ser advogado. E desenvolvi uma dissertação de mestrado que eu tenho, Introdução a uma Pedagogia para a Consciência da Cidadania, onde eu digo, em 60 páginas, como é que você se vira sem advogado, até onde você pode. Isso foi de um paradoxo grande, né? Porque alguns colegas meus bacanas, rapaz, você está ensinando o povo a se defender sem nós? Não, cara, eu fui na academia, fiz um trabalho científico que ganhei nota máxima, e eu trabalho com gente pobre. Então, como eu não posso ir para Alexandria, lá de Natal, pela FETAR, nem ensinei o presidente do sindicato, transmitir ele como é que ele solta um preso. Qualquer pessoa pode soltar um preso, não é obrigado a ser advogado. Você pergunta ao juiz, ao delegado, se este crime é afiançável. Se ele disser que é, você pergunta quanto é a fiança. Geralmente eles cobram um salário mínimo. E os presidentes do sindicato descobriram o poder que eles tinham, cara, que bom. Um líder sindical do povo sair de uma delegacia com um trabalhador, ele mesmo tirando sem pesadelo, ir lá no carro de paletó fazer aquele Senado todo. Chegando 20 minutos, eu vou parar, porque eu gosto muito de conversar com meu digo. Então, é muito bom estar nas redes sociais, porque eu tenho fobia social física, eu não aguento ir para eventos mais com muita gente, sabe? A festa está muito boa, então eu não consigo ficar num canto.
Eu vou daqui a pouco falar de novo sobre os super cachês, essas coisas que o sistema público mantém e que há uma distorção muito ruim, mas há a sociedade. Há um sistema que combate isso, aí é esse sistema que vai, não sou delegado não. Tá certo? Então, boa tarde.